Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Hoje, dia 26 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Amados irmãos e irmãs, o ressuscitado vive entre nós. Celebrando este dia do Senhor, experimentamos a eficácia transformadora do Cristo, vivo no seio de nossa igreja, e nos mantém em comunhão com nossos bispos de todo o Brasil, reunidos na Assembleia Geral em Aparecida. Desta forma, acolher a todas as pessoas que nos acompanham, bem como toda a paróquia Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo nesta Santa Missa com o nosso pároco, o Padre Gilmar. Que nós possamos, com o canto inicial, acolher as graças de Deus, os mistérios de Deus na Santa Missa de hoje em nossas vidas. Bom dia para todos. Bom dia. Vamos iniciar essa Santa Missa, esse terceiro domingo da Páscoa. Vamos celebrar pelas intenções das nossas comunidades, da nossa paróquia, Santo Antônio Santo do Carmo e de Cotia. Também queremos celebrar a intenção de todos que nos acompanham pelo Facebook, por toda a nossa Diocese de Osasco, pelo nosso Papa Francisco, pelos doentes, especialmente nossos parentes, familiares, conhecidos, né? Também celebramos por aqueles que sofrem a doença como consequência do coronavírus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. De nós.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios
e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matasses, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois esta a minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e nesse final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançais a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, e assim a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias e todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas, porém, foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo.
alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando o tempo da Páscoa, que iniciou no domingo de Páscoa e vai até o dia de Pentecostes. Esse tempo, e cada domingo, Jesus vem se manifestando aos discípulos, dando prova que Ele está vivo e que Ele ressuscitou dos mortos. Hoje, na leitura do Evangelho de São Lucas, é chamado o Evangelho dos dois discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus ao explicar as Escrituras e ao partir o pão. Era o primeiro dia da semana, domingo da Páscoa, à tarde, quando os discípulos, dois discípulos, partiram de Jerusalém para Emaús. Jerusalém foi o lugar do testemunho, lugar onde Jesus se fez presente, ensinando no templo, onde Jesus testemunhou com sua própria vida, onde derramou seu sangue, dando a vida por nós, pela humanidade, para nos salvar. Mas os dois discípulos, após a morte de Jesus, no domingo à tarde, eles voltam para Emaús, deixaram Jerusalém. Por quê? Para os dois discípulos, Jerusalém era o lugar da morte, porque já fazia 3 dias que Jesus foi crucificado, e para eles, 3 dias após a morte, já não tem esperança de vida, não tem chance de viver novamente. Por isso eles caminhavam para Emaús, uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém, uma longa caminhada. No caminho, eles iam conversando sobre o que aconteceu naqueles dias, sobre a morte de Jesus. Quando de repente o próprio Jesus apareceu ao lado deles e se aproximou e perguntou aos dois discípulos: sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? E os dois então disseram: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Que Jesus fez de conta que não sabia de nada, então perguntou: o que foi? O que aconteceu nesses dias? E eles então disseram: Jesus de Nazaré, que era o nosso mestre, era um grande profeta, que nós esperávamos que ele fosse o Salvador, nos salvar.
Nossos pais, nossos chefes, os sumos sacerdotes, condenaram à morte e crucificaram, morrendo na cruz. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que ele foi crucificado e morto na cruz. É verdade que algumas mulheres foram ao túmulo de madrugada e encontraram o túmulo aberto, a pedra estava retirada e o corpo de Jesus não estava lá. Essas mulheres voltaram correndo para encontrar os discípulos, para dizer que Jesus não estava no túmulo, estava aberto o túmulo, e que viram anjos, e os anjos haviam dito às mulheres que ele estava vivo e que ele ressuscitou. Então, um dos 2 nossos discípulos foram correndo ao túmulo verificar o que elas disseram. Normalmente eles se encontraram no túmulo vazio, e realmente o corpo de Jesus não estava lá. Então eles não viram o corpo de Jesus. Tudo isso é um sinal, né? Um sinal, né? Que Jesus devia ressuscitar. Mas ninguém viu. Mesmo que as mulheres tivessem dito aos apóstolos, vimos anjos que falavam que ele estava vivo. Mas, mesmo assim, eles não acreditaram, foram comprovar. Por isso os 2 discípulos voltavam para casa ainda tristes, né? Apesar dos sinais, né? Apesar das mulheres vir o túmulo estava aberto, o corpo de Jesus não estava lá. Viram os anjos que haviam anunciado que Jesus estava vivo, mesmo assim eles não acreditaram. Estavam como que cegos. Hoje nós somos como os discípulos, os apóstolos, que muitas vezes, às vezes mesmo Jesus se manifesta a nós vivo, e às vezes nós não reconhecemos a sua presença. Às vezes nós somos como que cegos, não reconhecer Jesus. É assim que estava acontecendo com os 2 discípulos de Emaús, sendo que o próprio Jesus falava com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. E quando o próprio Jesus respondeu para os 2 discípulos, né, que, citando as passagens da Sagrada Escritura, comentando a Bíblia, desde Moisés, os profetas, né, sabendo que vocês são duros de coração, duros para entender. Não era assim que os profetas falaram, Moisés, que Jesus devia vir ao mundo, sofrer por nós e dar a vida para nos salvar e ressuscitar no 3º dia, né? Vocês são duros de coração, duros para entender. E às vezes, nem sempre nós compreendemos, né? Quando Deus nos fala, quando Jesus se manifesta em nossa vida. E assim Jesus continuava explicando, falando de Moisés, dos profetas, as passagens da Escritura, tudo que falavam sobre quem era o Filho de Deus, quem era Jesus, que devia vir ao mundo para nos salvar. Mas quando chegaram em casa, próximo da casa onde os 2 discípulos iam ficar, o próprio Jesus estava ao lado deles, fazia de conta que Jesus ia mais adiante, quando os 2 discípulos disseram: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem caindo. Essa palavra nos explica assim, nos diz também a palavra da Escritura: vem, Senhor Jesus. Então os 2 discípulos até aquele momento ainda não compreendiam que era Jesus. Pediam: fica conosco, pois já é tarde. Jesus, ele é luz, é a luz que ilumina. Jesus não vê necessidade de ficar com eles, mas Jesus fica com os 2 discípulos para os iluminar. E quando Jesus fica com eles na hora da refeição, é Jesus que ocupa o lugar principal, o lugar do dono da casa. É Jesus que ali abençoa o pão, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu entre eles. Deu o pão aos 2 discípulos. E eles reconheceram Jesus. Era Jesus que falava com eles. Naquele momento Jesus já não estava mais com eles, desapareceu, que não há necessidade mais da presença física de Jesus. Que Jesus ali já mostrou que ele está vivo. Na palavra de Deus que ele explicava aos discípulos. Os discípulos disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. Reconheceram Jesus no partir do pão. Então aquele momento foi um momento assim de revelação de Jesus.
de que ele ressuscitou realmente. E os 2 discípulos, que naquele momento estavam tomados de tristeza, se alegraram. Veio a alegria, tiraram a tristeza do seu rosto. Depois, imediatamente, voltaram para Jerusalém para encontrar os 12, os outros apóstolos, para testemunhar Jesus. Então, Jesus ressuscitou de fato, de verdade. Então, Jerusalém não é o lugar da morte, como nós vimos no início, como os 2 discípulos tinham pensado, mas é o lugar do testemunho, é o lugar da ressurreição. Por isso, os 2 discípulos voltam para Jerusalém, lá anunciam aos 11 que encontraram e disseram: realmente o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a nós, e se manifestou a nós na palavra e na partilha do pão. Nós, hoje, cristãos, nós reconhecemos Jesus quando nós escutamos a palavra de Deus. É Ele que nos fala. Na celebração da Santa Missa, nós temos a mesa da palavra, que é o ambão, onde o padre lê o Evangelho, os ministros, onde nós ouvimos, é Jesus que fala no Evangelho. E o altar é a mesa do pão, a mesa da Eucaristia, onde nós sentamos ao redor dessa mesa e partilhamos o pão que nos alimenta e nos sustenta a nossa vida. Onde Jesus ali se doa, se faz presente, entrega o seu corpo, o seu sangue, para nos alimentar, nos dar força, para a gente testemunhar Jesus na Jerusalém, que são as nossas cidades, as nossas grandes cidades, onde deve ser anunciado o Evangelho de Jesus Cristo. E a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos o testemunho que os apóstolos davam de Jesus ressuscitado. E aqui nós vemos, os Atos dos Apóstolos falam, no dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, testemunhavam Jesus ressuscitado. Falavam ao povo de Israel, ao povo de Israel, e diziam: homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios, sinais que Deus realizou por meio dele, através de vós. Então Jesus anunciou a palavra. Deus enviou Jesus para anunciar a palavra, em primeiro lugar, o povo de Israel, e deu testemunho com os milagres que realizou, os sinais que deu prova de que Ele é o Filho de Deus e que veio ao mundo para nos salvar. Mas mesmo assim, vós o matastes pregando numa cruz. Jesus foi perseguido, morto na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Jesus veio ao mundo não para morrer, para ficar... A morte não tem a última palavra, mas a vida tem a última palavra. Deus permitiu que fosse crucificado, morto, mas que ressuscitasse no terceiro dia. O corpo de Jesus não se decompôs, não ficou no túmulo vazio, mas ele ressuscitou e está vivo. Esse é o testemunho que São Pedro dá aos discípulos e a todo o povo de Israel, Esse Jesus que vós crucificastes, Deus ressuscitou, está vivo em nosso meio. E assim nós hoje, como os discípulos de Jesus, como os apóstolos, possamos anunciar Jesus ressuscitado. Ele está no nosso meio. Nós reconhecemos na palavra e na fração do pão. Vamos professar agora a nossa fé, rezando. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oração universal. Irmãos e irmãs, reunidos em torno da mesa do Senhor, que faz o nosso coração ardente ao escutar as Escrituras e participar da fração do pão,
elevemos a Ele as nossas súplicas, dizendo com fé: ficai conosco, Senhor. Ficai constantemente, Senhor, como a vossa igreja, em meio às dificuldades e sofrimentos do tempo presente, dissipando nesta Páscoa as trevas do medo e da tristeza. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai, Senhor, com o Santo Padre, o Papa Francisco, com os bispos de nosso país e com todos os sacerdotes, para que, agindo em vosso nome, conduzam com sabedoria o vosso povo. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai, Senhor, com os governantes de nosso país e com todos os que exercem a autoridade pública, para que, iluminados pela vossa ressurreição, governem a favor da vida. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai, Senhor, com todos os que mais sofrem nesses tempos de pandemia, especialmente aqueles que estão enfermos, os que deles cuidam e os que perderam seus entes queridos, vitimados pelo Covid-19. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai, Senhor, com a nossa Assembleia reunida e com todos os que participam desta celebração através dos meios de comunicação, para que o nosso coração seja confortado de esperança e paz pela vossa presença. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Senhor Jesus Cristo, nossa vitória e nossa paz, escutai a oração da vossa Igreja, para que, peregrinos neste mundo, possamos, repletos de fé, esperança e caridade, a glória da Jerusalém celeste, vós que viveis, reinais para sempre. Amém. Amém. Este céu e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo maduro, a colheita o recolherá. Mãos ao Pai e a vida oferta, no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha obração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade. Junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céus. Hosana, Hosana no alto céus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo João Bosco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por eles dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Piedade de nós, ó
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Convido a todas as pessoas nesse momento a realizarem a comunhão espiritual. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de, por um instante, aqui nos avisos, comunicar que, se Deus quiser, próximo domingo, no mesmo horário, estaremos reunidos aqui. Um outro aviso: nós queremos, em nome do Padre Gilmar, pároco da paróquia Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo, nós queremos agradecer a Deus pela vida daqueles que, já em atenção à necessidade da igreja, têm contribuído com o seu dízimo. A gente tem percebido isso. E de antemão, nós queremos também pedir a você, que ainda, talvez por um motivo e outro, não conseguiu fazer a sua contribuição. Nós procuramos facilitar um pouco, colocando o número da conta agora no Facebook. Então nós pedimos a você, da comunidade, da paróquia Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo, que possa nos ajudar também, nesse momento difícil que estamos vivendo. Desde já, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Um bom domingo, uma boa semana a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção, vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda pela sua graça a herança eterna. Amém. Vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E um bom domingo para todos. Obrigada igualmente. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma imensa luz, seu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova em que já podemos ver nova criação. Somos nós este povo.